Amigos da memória, hoje é um dia especial, aniversário de Santo André, 2025, a cidade aniversaria, a cidade está em festas. E a memória também, porque nós estamos ganhando um presente maravilhoso. Aquela coleção do Diário do Grande ABC que estava na biblioteca Cecília Meirelles, no Parque das Nações, vai voltar para o seu espaço original, a Biblioteca Nair Lacerda. Vai ter um espaço para o Diário do Grande ABC. E quem vai contar essa história para a gente são dois amigos queridos. A secretária de Cultura de Santo André, a Zé Diniz, muito prazer em te receber, e o diretor Marco Moreto Neto, diretor de Bibliotecas, Preservação e Memória da Secretaria de Cultura. E eu fiquei muito contente quando eu vi no seu e-mail lá, memória. Quer dizer, há um órgão na Prefeitura de Santo André que já foi de todo o Grande ABC, que tem o título Memória. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Secretária, eu falei certo, vai ter um espaço para o Diário do Grande... E já nessa terça-feira agora? Sim, na terça-feira, 8 de abril, né? Hoje, né? Isso. Nós vamos poder ter acesso a uma grande parte do acervo do Diário do Grande ABC dentro da biblioteca. E para nós é muito bom, eu fico muito contente, porque a concretização de um sonho, né, de um planejamento que já vem há muito tempo, é muito gratificante. Além disso, poder atender uma demanda, né, uma solicitação que vem sendo nos oferecida há muito tempo, dupla felicidade para nós. Porque você sabe, o jornal é procurado, né? Sim. E o jornal não tem uma estrutura para atender um povo que hoje, felizmente, ávido por coisas da memória. Então, de repente, nós temos lá uma sala na Fundação Pro Memória em São Caetano, o Centro de Memória de São Bernardo cuida também da parte de memória, tem lá coleções do jornal. E Santo André, a mãe Santo André, a primeira que recebeu, que teve todo esse acesso a esse material, está cuidando disso. A gente fica muito contente. Então vocês estão cuidando da memória da cidade, da história da cidade, do trabalho de legiões, de gerações de repórteres, fotógrafos e jornalistas que passaram por essa casa. Exatamente. Eu acho isso fantástico. É gratificante para nós mesmo, né? Poder dar visibilidade, né, para pessoas, para um trabalho tão importante ao longo de tanto tempo, né? E você já faz uma coisa legal, a gente se orgulha muito, de reproduzir no site da prefeitura a coluna diário, a coluna memória do Diário do ABC, né? Sim. Então tá certo. Estamos sempre atentos. Tá certo. O Moreto, aquela manhã que nós estivemos lá na sua secretaria, com aquelas amigos tão queridos, nós estamos até mostrando a foto agora daquela reunião, quando vocês deram essa notícia. A Maria Cláudia ficou feliz, a Maria Cláudia que foi lá na biblioteca Olavo Bilac, encontrou a coleção, fotografou. Vocês atenderam ao apelo de memorialistas, acima de questões partidárias, acima de questões políticas, mas a questão da memória. Tenta resumir para a gente aquela dissertação, aquela aula que você nos deu naquela manhã deliciosa da semana retrasada. Então, na verdade, a gente que aprende muito nesses encontros com você, com a Maria Cláudia, enfim, né? E é sempre muito legal a gente se encontrar pessoas que têm essa preocupação com a memória da cidade, né? Porque a gente compartilha dessa preocupação também, e você viu a equipe que a gente tem lá, né? Hoje a gente conseguiu juntar uma equipe de pessoas que têm uma militância nessa área, né? Então não são pessoas que estão hoje trabalhando com isso, são pessoas que já têm uma história de vida, né? Então é muito importante. E como a Zé diz, né, para a gente é um orgulho poder entregar esse serviço para a cidade, né? Porque é uma coisa que era muito reivindicada, né? Esse material do Diário do Grande ABC é um material que frequentemente é buscado nas nossas bibliotecas, né? Porque o diário, assim, ao longo de décadas, né, ele foi registrando essa crônica cotidiana do ABC, né? A história econômica, política, cultural está registrado nas páginas do diário, né? E não só pesquisadores, né, pessoas que têm o ofício da pesquisa, mas pessoas comuns que às vezes buscam uma informação específica,
procuram esse material. Então, para a gente incomodava muito também não poder oferecer esse serviço, porque era uma expectativa dos usuários, né? E agora a gente consegue dar uma condição adequada. E você, né? Você, Ademir, a Maria Cláudia, acompanharam durante muito tempo a forma como esse material foi sendo tratado, né? E muitas vezes, né, ao longo das gestões, a gente passou por momentos preocupantes, né? De talvez até perder esse acervo, né? E ainda bem que desde a gestão passada, desde a gestão do Paulinho e agora reforçada com a gestão do Gilvan, a gente tem uma sensibilidade para preservar isso que é a história da nossa cidade, da nossa região, né? Então a gente fica muito orgulhoso de poder entregá-lo. Ainda não na condição totalmente ideal, né? É um processo, não que é? é um processo, né? Um material volumoso, um material delicado, que, como eu falei, ao longo do tempo, às vezes passou por condições de não muito adequadas de conservação, mas hoje a gente tem um espaço onde esse material vai estar disponível, vai estar guardado e vai ser disponibilizado para consultas a partir de um determinado controle, né? Porque é uma consulta que tem que ser feita com algum critério, né? E ao longo do tempo a gente vai poder tratar esse material com a higienização, com o tratamento de patologias, enfim, com as condições que vão garantir a conservação dele. E foi bom a gente poder tomar essa iniciativa porque começa a abrir outras perspectivas, né? Nas nossas conversas mesmo surgem alguns cenários aí, talvez, de parcerias futuras com o Diário, que contribuem para a cidade, contribuem para a região e atendem essa expectativa dos usuários que buscam essa informação, né? É porque o Diário ele, atende a 7 cidades e faz cobertura de São Paulo, faz cobertura, por exemplo, os grandes prêmios, né, os grandes prêmios de automobilismo, a cobertura total feita, né, em Interlagos, que é vizinha da gente, está no jornal. Então, quer dizer, não é só o morador, o pesquisador de Santo André, é o pesquisador geral que tenha mais um espaço para ter acesso. E é bom que esse material esteja presente nas cidades, né? São Caetano recebeu essa coleção completa do Diário. Santo André foi juntando esse material ao longo dos anos, né? Então a nossa coleção não é tão completa quanto a de São Caetano, porque ela teve aqueles momentos de interrupção de assinatura, aquelas coisas que foram prejudicando, mas de qualquer maneira é uma coleção considerável e é um volume de informações ali muito significativo para quem tem interesse em conhecer essa história local, né? Essa coleção vem até os dias atuais? Ela começa na década de 60 e vem até os dias atuais. A coleção da Coluna Memória, a gente vem digitalizando ela ao longo do tempo também, né? Então, ao longo do tempo, a gente vem digitalizando esse material. Uma parte que era mais antiga, ela estava nos acervos lá do Museu de Santo André, e essa parte mais recente era digitalizada pela própria biblioteca. E aí agora a gente está, como houve uma mudança na estrutura da secretaria, hoje biblioteca e memória estão na mesma estrutura, né? Você falou de hoje ter uma estrutura de memória. Essa estrutura ela surgiu na gestão Paulinho Serra, né? Criou um departamento específico para cuidar de memória, mas era um departamento que ainda dialogava com muitas outras áreas que não são apenas memória. A gente cuidava de um monte de coisas ali. Hoje, com essa nova reforma administrativa, a gente consegue ter uma estrutura mais coerente que trabalha com temas que estão mais próximos. Então, biblioteca e memória e os trabalhos que acontecem nos territórios são muito relacionados, né? Tipo, a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Tá. E aí a gente vem ao longo do tempo agora juntando esses trabalhos da biblioteca com o museu e vai chegando a um ponto de convergir esses acervos da coluna, né? O material mais antigo com esse material mais novo, né? E na medida em que a gente vai fazendo, a gente já está disponibilizando ele na Biblioteca Digital de Santo André. Então, se o usuário tiver interesse em acessando a Biblioteca Digital e colocando ali Coluna Memória, já tem um acervo bastante significativo ali. Mas a nossa intenção, talvez a gente conclua esse processo de digitalização até o final do ano, um horizonte futuro, talvez para o próximo ano, é criar uma coleção específica da Coluna Memória no nosso portal de acervos, né? Porque também é um material muito procurado pelo pesquisador local, né? Vou ter que caprichar mais, viu? É bom. Vou caprichar mais, né? Porque a gente vai ter uma série de pesquisadores aí que vão puxar a orelha da gente se a gente errar, né? E você também vai puxar o carro, porque às vezes a sua presença lá no portal de acervos também pode ajudar a difundir a informação que está nesse portal.
nós temos ali coisas muito interessantes da cidade, né? E às vezes as pessoas não conhecem. Então a gente tem ali materiais do acervo do Museu de Santo André, que estão digitalizados. É um acervo muito grande, o museu tem muito material fotográfico, documental, né? São mais de 70 mil itens que a gente tem em acervo lá. Só que no portal de acervos, a gente está fazendo um processo de digitalização desse material, que é também um trabalho que vai durar alguns anos, né? Sim. Então hoje lá a gente deve ter por volta de 4 a 5 mil itens já digitalizados. A gente tem também ali o acervo de arte contemporânea, que são as aquisições feitas aí durante os mais de 50 anos do Salão de Arte Contemporânea. Também mais da É metade... uma verdadeira pinacoteca. digital. Né? Né? Digital. A gente tem o acervo da biblioteca digital, que tem muito material também de hemeroteca aqui, e tem os acervos do Fundo de Cultura e do Fundo Câmara de São Bernardo, que também é um acervo, você conhece muito bem, Aqueles né? livrões enormes. Enormes, Né? e que contam a história do ABC antes dele ser o ABC, né? Antes Que éramos era um uma organismo coisa só, único. né? Era uma coisa única. Então, assim, acho que hoje, para o pesquisador, acho que desde 2017 a gente vem desenvolvendo esses trabalhos, hoje você tem uma condição de acesso a essas informações diferenciada, porque antes você tinha acesso, mas era aquele acesso físico, ao material delicado, tem que ser um acesso controlado. Hoje não, você com um clique você entra no portal e você já tem muita informação que ajuda a difundir essa história da cidade, que é tão importante para a gente entender o que nós somos, né? Demais. Secretária, então nesse dia 8, quem for à biblioteca Nair Lacerda, é isso? Isso. No Paço Municipal, Isso. vai encontrar o que exatamente? Que hora? Vai ter uma solenidade? Vai sim. Conta, que hora vai ser? A opção até da data do dia 8 de abril, ela casa com os 71 anos da biblioteca, né? Ah, tá. 71 anos. Ela, na verdade, ela começa... O exercício da biblioteca começa em 54, ela vem para o Paço Municipal... 70, em 70, quando ele inaugurou, mas ela está completando 71 anos. Então, além da reinauguração, encerramento da placa, a presença do prefeito, a gente, durante ao longo do dia, a gente está planejando não, a gente vai apresentar várias atividades culturais, né? Então, estão todos convidados, né? Dia 8 de abril, lá no Paço Municipal. Que hora que vai ser? 10 horas da manhã, é Às o 10 início. horas. Isso. Então, às 10 horas vai haver a abertura A da solenidade, sala, isso mesmo. a lembrança dos 71 anos da biblioteca, que era a biblioteca pública, depois que ganhou o nome da De Nair Lacerda, exatamente. saudosa Nair Lacerda. Passa a ter esse nome em 87. 87? É verdade, tem Que era uma a Biblioteca foto. Municipal de Santo André, né? Aí passa a chamar a Biblioteca Nair Tá o Lacerda. Newton Brandão, até ela está em vida, ela estava presente, a Nair Lacerda, ela está na foto, e o Newton Brandão, que estava inaugurando com o nome dela, né? A grande tradutora, né? Nair Lacerda, que nem era secretária, não tinha secretaria quando Tipo, ela diretora, né? era diretora. Responsável pela área de cultura, né? Sim. E uma coisa que é legal na biblioteca, a gente vai marcar essa memória da Nair, né? Sim. Então a gente vai ter lá a figura dela, que às vezes as pessoas não reconhecem, vai ter alguns trechos de trabalhos dela, a escrivaninha Ela era dela. uma cronista do Sim, dia a dia sim. nos jornais de Santos, e depois até ela colaborou com o Repórter, que era um jornal que fazia concorrência ao New Seller, e o próprio New Seller. Anos atrás eu recebi um pendrive, não, um CD. É um CD da biblioteca com as crônicas reunidas da Nair A Lacerda. gente vai ter durante a biblioteca uma tela reproduzindo alguns Durante a textos, inauguração, né? Durante a Então, a inauguração. partir das 10 horas, a homenagem a Nair Lacerda, aos 71 anos da biblioteca Exatamente. e a abertura da sala. E a abertura da biblioteca toda. Da né? biblioteca. A área de Porque a biblioteca, ela estava... Ela sofreu uma grande reforma e modernização. Hoje a gente tem uma biblioteca com acessibilidade, né? Assim, ela está mais ampla, né? Conversando com a equipe, a gente deseja que a gente tenha também uma área de exposição, porque hoje a gente entende a biblioteca como um lugar de convivência, né? Assim, a biblioteca não é mais um lugar de silêncio, é um lugar de barulho que balança legal, a nossa legal, mente, né? legal. Então a Puxa. tendência é sempre estar promovendo atividades lá em que a gente possa ter uma grande circulação de usuários, inclusive os alunos da rede municipal, né, que eu acho que vão se encantar
com a nova biblioteca e com as oportunidades que a gente vai estar dando para eles de vivenciar. Inclui a videoteca, não inclui? A videoteca, ela está num processo de digitalização, né? A nossa ideia é que um dia ela possa também estar fazendo parte, mas a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, senão a gente não faz nada direito. Não, mas né? isso A mesmo. vontade de fazer é grande, mas assim, ela está num processo de digitalização e a gente conta com muitos parceiros para que isso possa acontecer, né? O memorialista ele parte desse princípio, né? Nada está pronto e nunca acaba. A história se renova. Exatamente. Então é do particular para o geral. Se a gente tentar do geral para o particular, a gente se perde. Né? Então é muito legal isso daí. Na conversa que nós tivemos com aquele grupo bonito lá na diretoria, na sua diretoria, a gente até falou, se precisar, a gente tem todo o recorte da coluna memória, a gente pode fornecer, o jornal está aberto. A questão da microfilmagem, né? A gente tem, desde 58, maio de 58, até 1992, as duas coleções, Newseller e Diário, digitalizadas. Então esse material está aí. Quem sabe possa haver uma parceria e na biblioteca do barulho, agora não é mais de silêncio, é de barulho, o aluno, o pesquisador, o morador da cidade possa ler o nosso jornal pela microfilmagem. Sim. E lá no arquivo central de vocês, quando eu fui, estava no Parque João Ramalho, parece que mudou. Agora está em outro endereço. Mas lá eles tinham uma coleção microfilmada do jornal O Repórter. Sim. Quem sabe internamente vocês poderiam reunir isso e colocar à disposição, e a gente vai informando. Pois é, né? Como é bom poder conversar, né? Ontem mesmo eu estava falando sobre isso. Falei assim, poxa, a gente tem uma ideia, quando a gente divide com outra pessoa, essa ideia se amplia, e é uma troca de ir e vir, de pensamentos e planejamento, que tudo se torna melhor. Olha, conversando com você aqui, em menos de 10 minutos, a gente já tem uma perspectiva de algo que pode vir a acontecer e que é muito positiva para todos. O que é mais legal é que é um custo zero. Você percebeu, não envolve milhões de euros ou de dólares, sim, não é? Sim. Uma coisa... Mas eu acho que a gente se engrandece muito quando a gente encontra bons parceiros, né? Assim, há necessidades, vontades, há demandas, anseios, e quando as coisas se encaixam é como um grande quebra-cabeça, e a gente consegue enxergar uma linda imagem, né? Aí quando você fala em quebra-cabeça, a gente vê essa caixinha aqui. Ah, sim. Né? A gente vê essa caixinha aqui. E tá na minha cabeça o dia 26. Bom, aqui é Santo André, um passeio pela memória. Novamente a palavra memória aparecendo. Aí você abre o quebra-cabeça e você encontra, sabe, um caderninho, regras do jogo. Sim. Né? Tem cartas de... A molecadinha adora, né? A molecadinha que tá ligada no celular, né? De repente ela vai manusear um papel. É de papel, gente. Ó. Não é apertar, né? É virar, né, a página. Né? Um jogo de tabuleiro, né? E a gente vai abrindo e tal. A gente não sabe direito o que é. Olha só, tá aqui Santo André, um passeio pela memória. Tem a dica 1, tem a dica 2, tem cartas. É um baralhozinho, ó. Olha aqui. Né? Vamos abrir? Moreto, conta pra gente, nós vamos jogar baralho na biblioteca? Então a gente vai brincar de patrimônio e memória, que às vezes é tratado de uma forma muito séria e se distancia das pessoas. A canetinha né? tem um diamante? Olha! Como se fosse o dadinho. Esse é o dadinho? Para escolher o jogador da vez. Na verdade, assim, o que a gente está propondo, na verdade, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, né? Tudo isso aqui, né, esse joguinho é uma das ferramentas, a gente tem uma outra aqui que é um formulário, né? Você pode mostrar, não sou muito habilidoso aí com as câmeras, né? Pode mostrar para aquela. Todos são ferramentas que a gente utiliza para ouvir do cidadão comum o que ele entende que é importante para ele do ponto de vista do patrimônio e memória. Muitas vezes a gente faz essas discussões de patrimônio e memória de uma maneira muito técnica, né? Isso acaba distanciando esse diálogo, né, das pessoas. Então a gente tem buscado desenvolver ferramentas que criam essa proximidade. Então o joguinho é um pouco isso. Você joga com pessoas que tenham
ali uma relação comum, por exemplo, que sejam de um determinado local, que tenham o mesmo ambiente ali de contato, né? E no jogo elas vão indicar referências que para elas são importantes daquele local. Um objeto, um saber, uma construção, uma sensação, um lugar. Cada um vai escrever na sua cartinha aquilo que acha que é legal. E a pedrinha ali é para escolher o jogador da vez, né? A gente vai escolher quem é o jogador da vez. Tem a canetinha. Supondo que seja eu vou dar pistas das minhas anotações aqui. E os outros vão tentar adivinhar o que eu coloquei. Nessa brincadeira, você vai compondo um mosaico de informações sobre aquele local, compartilhado pelas pessoas que estão no jogo, que no final do jogo, você fotografando o tabuleiro, você tem um mini mapeamento daquele local, com as referências daquelas pessoas numa brincadeira. E todas essas categorias aqui, como eu falei, elas não é uma brincadeira qualquer, né? É uma brincadeira séria. Porque todas essas categorias são categorias que alicerçam o inventário das referências culturais, do patrimônio e memória da cidade. Então você deve saber isso muito melhor do que eu, né? Porque você acompanha isso ao longo de muitos anos, mas desde que eu entrei na prefeitura, faz 35 anos, né? Eu ouço falar desse inventário de patrimônio aqui de Santo André. E ao longo desse tempo, essa discussão de patrimônio mudou muito e efetivamente a gente não consolidou um inventário, né? E desde 2017 a gente vem trabalhando essa metodologia para fazer esse inventário. Então, aquela equipe que você conheceu é a equipe que trabalha com isso. Então, pessoas que já têm como eu falei, já têm uma militância na área de história e cultura aqui da cidade, né? E a gente desenvolveu uma metodologia muito legal. Eu fico orgulhoso de ter uma metodologia dessa desenvolvida por funcionários que são pessoas que conhecem a cidade, né? E é uma metodologia que se alicerça nos padrões nacionais, né, instituídos pelo IPHAN, mas também naquilo que se discute de forma mais contemporânea em patrimônio e memória no mundo. E além de ter todo esse alicerce, esse inventário, ele tem uma cerejinha no bolo. Porque o inventário é um processo técnico, né? É uma leitura técnica dessas informações. A gente criou uma outra camada que foge desse tecnicismo, que é buscar o olhar do cidadão. Como é que o cidadão olha para a cidade, como ele se relaciona com o espaço. E essas ferramentas todas, que eu mostrei aqui o joguinho, eu mostrei aqui o formulário, elas estão dentro desse campo de criar ferramentas lúdicas que se aproximam do cotidiano das pessoas, né? O celular, a internet, um jogo, algo que seja muito próximo do dia a dia, que traga essa discussão que às vezes parece hermética e mostra que não, ela é o que você vive no seu dia a dia. Memória é o que você produz a cada dia, não é uma coisa só dos mais antigos, né? É uma coisa que está sendo produzida cotidianamente. E a gente começa a ter essa outra camada de olhar do cidadão que se sobrepõe no sentido de se somar, né? Não de sobrepor as outras, né? As camadas técnicas, e permitem que você olhe a cidade de uma maneira diferenciada, com um olhar mais humano, com um olhar mais apropriado com as características de cada pedacinho da cidade, porque as pessoas são diferentes e essas pessoas que vão construindo a cidade, né? Tanto que todas essas ações colaborativas a gente chama de Santo André é Você, né? Então isso está dentro desse projeto maior que a gente chama Santo André é Você. E no dia 25 a gente lança para a imprensa, a partir do dia 26 está disponível para público o site que fala sobre esse projeto, que é um site interativo onde as pessoas vão poder inserir as informações que para elas também são relevantes, né? Se ela tem uma foto antiga, se ela quer dar um depoimento, enfim, ela pode contribuir na construção dessa história, que ela é um agente ativo, né? Que ela é um protagonista. Santo André e Você. Santo André é Você. Santo André é Você. É você. Eu lembrei do José Carlos Pereira, andreense. Ele tem um programa na Rádio ABC, como que é? Grande ABC e Você, né? Não é e Você. E olha, eu tenho certeza que ele vai assistir essa entrevista, ele vai convidar vocês na Rádio ABC para passar. Pereirinha, baita pauta, viu? Tem que chamar a Zé Diniz, a secretária de Cultura, e o Marco Moreto Neto para contar essas... Porque a gente não esgota. Olha, eu tenho milhões de perguntas, né? Eu queria colocar duas questões bem rapidamente. Eu recebi anteontem, semana passada,
o Rodolfo Albiero, ele é morador de Santo André, e falou: Ademir, o busto do senador Flávio desapareceu, não está mais lá na Praça Embaixador Pedro de Toledo. Será que vão restaurar novamente? Eu falei assim: eu vou estar com o Moreto, eu vou perguntar para ele. Agora já estou perguntando para a secretária, que já me explicou. O que aconteceu com o busto? Ele fugiu de lá? Não, então ele foi pro cabeleireiro. Foi pro cabeleireiro, tá certo. Não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: tivemos um incidente de trânsito lá, junto com uma base da GCM, e no momento, né, de uma manobra dessa base, ela tocou no pedestal e o busto caiu. Então, os próprios GCMs recolheram, né, o busto e levaram para a sede. Nós estamos em contato, nós vamos lá verificar em que condições ficou o busto, mas parece que não aconteceu nada. E aí vamos lá combinar com eles como é que a gente vai fazer essa reposição. Mas está tudo bem, o busto está conosco, né, está em posse da prefeitura, tá bom? Houve aí um burburinho de que ele havia sido furtado, isso não é um fato real, isso não é uma inverdade, tá bom? E assim, o mais breve possível a gente vai estar colocando lá o senador, onde é o lugarzinho dele. A gente tem uma foto da inauguração, 1932, no aniversário dele, tá mais ou menos no mesmo local. O fundo dá para Luiz Pinto Flacker. Então tá lá o busto, tá as autoridades, todo mundo bonitinho. 32, olha, 100 anos, né? 25, né? Então tá lá. E outra questão que o pessoal fala, e o nosso museu? O Museu Municipal Dr. Armando Gaiarsa. Dr. Otaviano Armando Gaiarsa. Isso. Quando que a gente vai fazer uma baita festa de reinauguração do museu? Nós estamos tão ansiosos quanto vocês, mas eu acho que o Moreto tem mais informações a dar. Porque o museu tem, entre tantas e tantas e tantas e tantas coisas, a coleção do Newseller, o semanário que originou o Diário do Grande ABC, que está lá de 58 a 60, os 10 anos do Newseller, está lá no... A gente estava comentando antes, tem um acervo do museu, um acervo muito significativo, né? Mas só não fugindo do assunto do museu, vou falar sobre ele, só um adendo, a questão dos monumentos, né? Como eles têm pernas aqui na cidade, né? O João Ramalho, ele já caminhou pela Praça Quarto Centenário. Para quem tem curiosidade sobre esse assunto, a gente produziu uma publicação... Tá no site da Secretaria, no portal da Secretaria de Cultura, na aba de publicações, a gente tem uma publicação específica sobre os monumentos, esses bens, né? E fala um pouquinho sobre os caminhos que eles percorrem na cidade, né? Tem lá muito material legal, tem uma publicação sobre o Centro Cívico, que fala sobre o Burle Marx, Alzupin, enfim... Tem várias coisas. O relógio legais da comunidade japonesa, relógio que hoje está ele foi para o segundo distrito, voltou. Tá, acho que na Vila Assunção. Isso, está perto lá do Bunkan, da comunidade japonesa. Isso que foi a pedido deles, perfeito, né? Ótimo. Porque eles se prontificaram também a zelar pelo aquele bem, o que é legal, né? Você tem uma relação da comunidade com esse patrimônio. Mas enfim, voltando para o museu, que é um espaço também de afeto aqui da cidade, né? Assim como o Carlos Gomes, né? São espaços que as pessoas se preocupam muito, né? E a gente também, óbvio, né? Então o museu está passando por um processo que a gente pode chamar de uma primeira fase de uma reforma do museu, né? Porque o museu, assim, ele é um museu que funciona hoje num grupo escolar. Né? Isso. Então ele não uma adaptação. Isso, ele não foi ao longo do tempo, na verdade, convertido num espaço para o museu. E o museu ele cresceu, hoje tem esse acervo todo, né? Então ele precisa de uma obra mais ampla ali. O que está sendo feito agora não é isso. O que está sendo feito agora nesse momento é uma etapa que resolve problemas de acessibilidade do museu, né? Então as rampas, os sanitários, coisas desse tipo, e as questões que eram mais críticas, que é a infiltração que havia no telhado e os pisos da varanda, que são pisos de ladrilho hidráulico, que estavam passando por um processo ali de estufamento e que precisam ser resolvidos. As intervenções que acontecem, que são fora do prédio principal do museu, já foram feitas, que é adaptação de banheiros, coisas desse tipo. As que acontecem no prédio principal, elas dependem de uma aprovação do CONDEFAT, de uma exigência que eles fizeram, que não é uma exigência comum. Geralmente, quando você vai aprovar num órgão de preservação um projeto de restauro, você apresenta o que os arquitetos chamam de projeto básico. No caso do museu, o CONDEFAT, porque o museu é tombado pelo Estado e pelo município.
Então, no caso, o Condefapaz aprovou, mas o Condefat, que é o órgão estadual, exigiu a apresentação de um projeto executivo. Então, a gente teve que contratar esse projeto executivo, e já foi contratado. O profissional, ele está fazendo esse trabalho, inclusive até é interessante um dia vocês acompanharem lá, porque tem todo um trabalho de estratigrafia para ver a cor original. É um trabalho de restauro, é um trabalho muito cuidadoso. Vamos marcar. Né? E ele está concluindo esse trabalho. Assim que tiver concluído esse projeto executivo e aprovado no Condefat, aí sim a gente vai poder dar prosseguimento à obra no prédio principal. A previsão inicial é que isso aconteça, essa obra toda ocorra e possa ser concluída até abril do ano que vem. Geralmente a gente tem marcado o mês de abril como o mês de entrega dessas obras. Assim foi com Carlos Gomes, com Conchita, com a Biblioteca Ana Lacerda e a Biblioteca Cecília Meirelles no ano passado. Então a gente espera poder trazer essa boa notícia em abril do ano que vem. No entanto, a gente tem um projeto maior para o museu, que é aquilo que eu estava falando, de adaptá-lo de fato para ser um museu, né? Aquele prédio para ser um museu. Nós conseguimos um financiamento através de recursos estaduais para elaborar esse projeto maior, o executivo desse projeto maior. Já está em andamento também, o dinheiro já está disponibilizado, isso já está em andamento também. Teve uma participação grande da MUSA, que é a Associação dos Amigos do Museu, que é uma parceira importante, inclusive foi uma parceira para a gente recuperar, né, catalogar o acervo do Fundo Câmara. E a partir do momento que a gente tiver esse projeto executivo do projeto maior pronto, a gente vai buscar os recursos para executar essa obra, que não são pouco, né? Não é pouco, é um recurso significativo. Mas até que isso aconteça, de qualquer forma, a ideia, quem sabe em abril do ano que vem, e seja aberto o museu para consulta. Será aberto. E depois é uma sequência. Com essas condições que eu falei, né? As situações de acessibilidade resolvidas, né? E com esses problemas críticos que o museu apresentava também solucionados. Aí a segunda etapa é essa adaptação para que o prédio seja de fato um museu, com estruturas de reserva técnica, com aquilo que o museu merece, entendeu? Nossa, legal. Mas aí é um trabalho que ainda vai se dar ao longo do tempo. Moreto, eu sei que você contou que tem 35 anos de prefeitura, então funcionário de carreira. Conta a sua história. Quem é você? Você é andreense? Você é de São Bernardense? Eu sou um cidadão do ABC, cara. Então, eu nasci, minha família é de São Caetano. São Caetano. Moreto. Moreto. Meu avô, ele veio da Itália, né? Ele passou por vários lugares aqui e depois ele se fixou em São Caetano. Na época, ele trabalhava... ele vinha da área rural, enfim, mas ele percebeu que ele tinha uma habilidade que aqui no Brasil não era tão comum, porque ele trabalhou com construção civil na Itália. E lá na Itália a construção civil não é assentar tijolo, né? Você tem toda aquela questão dos afrescos e tudo mais. E ele começou a trabalhar com construção de túmulos, que era o tipo de construção que exigia esses detalhes de arquitetura, né? Então ele foi o construtor lá que ficou durante muitos anos administrando aquele cemitério da Santa Paula, lá de São Caetano, né? Então tem... Onde está o Vicente Rodrigues Vieira, São Vicente, ele é o protetor espiritual da coluna Memória. Sim. O curandeiro Vicente. Legal. Fez 100 anos do falecimento dele agora, em março de 25. Tem esses túmulos mais antigos ali de São Caetano, boa parte foi meu avô que construiu. Como é que ele chamava? Marco Moreto, e eu sou Marco Moreto Neto. Ah, claro, perfeito. Tem uma foto dele? Tem. Você manda pra gente? Tem. Minha tia, a filha dele, né? Minha Faz tia. uma entrevista com ela. Olha, ela mora em São Caetano? Você reserva o microfone, porque... Como é que ela chama? Alexandrina Moreto. Dona Alexandrina, nós vamos te procurar para contar a história. É a arte tumular que ele trabalhou com construção de túmulos, né, durante muito tempo, né? A gente vai nos cemitérios, né, ver coisas lindas, mas não tem o nome lá, não tem inauguração, né? E olha, descobri, olha que jogada. O Marco Moreto, avô, trabalhou na Vila Paula. E a casa da minha família é ao lado do cemitério Santa Paula, né? Eu morei lá durante muito tempo. Depois eu fui morar em Ribeirão Pires, né? Trabalhei em Paranapiacaba há 17 anos. Depois agora, hoje eu moro em Santo André. Tô na divisa ainda, tô um pé em São Caetano, um pé em Santo André, tô em Utinga, né? E aí fez concurso, entrou na prefeitura? Entrei na prefeitura em 90. Junho de 90. Em junho desse ano eu completo o primeiro 35. governo Celso. Primeiro governo Celso. E aí naquela época a atividade na área de cultura era muito intensa, né? Não só a atividade que a secretaria desenvolvia,
mas o que acontecia espontaneamente na cidade era muito forte, né? E eu vinha de uma atividade fora da prefeitura, né, que era muito ligada a essa coisa da cultura alternativa. Eu tinha, antes de entrar na prefeitura, eu tinha uma banda, né, e eu formei uma cooperativa de bandas de rock lá na Zona Leste de São Paulo, que era a União Paulista do Rock. E quando eu entrei na prefeitura, foi bem na época que eles estavam começando aqueles projetos musicais, e um dos projetos musicais era o Rock em Rua. E aí, por eu já ter afinidade com essa área, eu acabei me envolvendo com rock em rua e acabei sendo o programador do rock em rua. Roqueiro, esse senhor Roqueiro. Burocrático aqui foi músico de uma banda punk. Cabelão? Cabelão. Ah, tá. Então eu atuei muito tempo nessa área de produção, né? E depois eu fui para Paranapiacaba, quando criou a subprefeitura em 2020, né? Anos 2000, né? E a partir daí eu fui me dedicando mais à área de preservação e memória, né? O Fábio Picarelli tá agitando lá, né? Tem bastante coisa. Paranapiacaba tem assim... É um presépio, é uma né? história, né? Então assim, a gente vai vendo... Eu tive a oportunidade de ver as atividades lá acontecerem ao longo dos anos e o quanto às vezes é animador e o quanto é frustrante, né? Porque você vê um potencial imenso como aquele, né? E às vezes as coisas avançam, depois eu acho que vai avançar quando tiver um trechinho, pelo menos, do sistema funicular. Não dá para... Por mais que você invista, se não tiver um sistema funicular... Então, quando a gente começou a discutir a questão do patrimônio da humanidade, né, Paranapiacaba como patrimônio da humanidade, muita gente fala, não, arquitetura e não sei o quê, mas na verdade, assim, cidades ou vilarejos ferroviários com casinha de madeira, você tem no museu inteiro, né? E para você ser um patrimônio da humanidade, você tem que ter uma singularidade. E a grande singularidade de Paranapiacaba é o funicular, né? Porque é uma genialidade... Né, aquela engenharia, aquela estrutura que eles criaram para romper uma diversidade como a Se no século XIX né? eles venceram a serra, como no século XXI, chegando sei que recursos e tal. São 8 quilômetros, mais ou menos. Mais ou menos. Né? Eu fui em Bérgamo, na Lombardia. Logo depois que a Unesco declarou Bérgamo Patrimônio da Humanidade. Eles têm um sistema funicular menor que o Monte Serra. Aquilo que agitou. Então, se o mundo descobrir vencer a Serra do Mar num sistema funicular desse, está salvo, eu acho que a economia do grande ABC. E você vê com aquela... E de tanto, Cubatão, sabe? Com aquela inclinação, com aquela diversidade de clima, aquele de verde, solo, né? aquela... E a estrutura, para quem teve a oportunidade de fazer esse trajeto, na época o Júlio Abbe fazia essas expedições, saudoso Júlio Abbe. Era fantástico ver. O Júlio Abbe queria tombar o nevoeiro de Paranapiacaba. E ele fez um estudo para mostrar que não era neblina, que era nevoeiro. Nevoeiro. E por quê? Como é que vai tombar o nevoeiro? Enquanto tiver nevoeiro, o meio ambiente está garantido. Ele era... Sabe? Aí o Covid levou... O Júlio Abbe, ele era uma pessoa incrível. Ele tinha... Brincava, um japonês com olhos muito abertos, né? Porque ele enxergava coisas que ninguém enxerga. Né? Essa coisa do nevoeiro, ele tinha toda uma... Ele ficou em Paranapiacaba nos últimos dias de vida dele, ele morou um tempo lá, né? Ele queria deixar o acervo dele. Ele amava aquilo, né? E quem não ama Paranapiacaba? E ele começou a pesquisar as plantinhas, as punks, né? Ele era uma pessoa fantástica, né? Mas ele, nas expedições que ele fazia no funicular, a gente conseguia ver quanto aquela estrutura, ela é genial e como ela está íntegra até hoje, apesar de todo abandono, né? Então é uma coisa fantástica, é uma coisa que tem que ser descoberta ainda. Né? Tá. Fábio Picarelli, vem aqui contar mais essas coisas aí, né? A Zê Diniz, atriz. Conta a sua história, Zê. Bom, você também tem avó que era alguma coisa. Conta essa história. Então, o seu pai já teve na Coluna Memória? Já teve. Meu pai é português. Como né? é que ele chama? Amândio da Silva Diniz. É falecido já há muito tempo. E minha mãe é uma espanhola. Os dois viviam em Santos, se conheceram nos bailes do Centro Espanhol lá e casaram. Enfim, eu tenho um irmão mais velho que hoje mora na Eslováquia. Que legal. Ele trabalha lá. E logo cedo, meu pai trabalhava na Sandrecar, meu pai era gerente de vendas da Sandrecar, uma revendedora Ford aqui da Queiroz Filho. Queiroz aqui, Bairro do Casa Branca, Bairro exatamente.
E aí, Queiroz dos Santos, né? eu logo novinha, né? Meu pai subia, descia a serra todos os dias, aí falei, não, a gente tem que morar em De Santo trem? André. Você andou de trem? Não, eu não me lembro de ter feito tá. a viagem, não Tá, lembro. tá. E aí meu pai muda pra cá, vem com a família. Eu chego aqui com 1 ano e meio, eu nasci em 67. Aí, né, logo que eu chego aqui, eu me sinto uma andreense. Adoro dizer que sou santista, adoro, acho assim incrível. A Mas terra da Nair Lacerda, não é? sim, E, enfim, estudo aqui, morava na Portugal ali, a casa ainda está lá. Outro dia até tentei visitar, mas não deixaram entrar, porque hoje é uma farmácia. Uma farmácia. Enfim. E sou atriz, começo minha carreira como atriz aqui. Logo de pequena eu queria ser, mas a mãe sempre dizia, né? Não, tem que estudar, né? Havia um preconceito muito grande com essa profissão, né? Mas com 16 anos eu arrumei meu primeiro emprego e aí eu podia pagar meus cursos de teatro. Fui aluna da primeira turma da Escola Livre de Teatro em 89, né? Logo no 89 e 90, que é a primeira gestão do Celso também. E comecei a trabalhar para a prefeitura. O Marco Moreto aqui foi meu chefe várias vezes. Tá. Me contratou muitas vezes, inclusive para o Festival de Inverno de Ele é Parnaíba. duro, o chefe? Era, né, exigente, mas assim, tinha que ser. Mas eu sempre, outro dia eu tava perguntando pra ele, eu era uma atriz que dava trabalho, né? Ele falava, não, você era legal, você tinha documento em dia, era responsável, fazia um bom trabalho e não reclamava. E eu fiz muita recepção dos festivais de inverno de Paranapiacaba durante vários anos. Eu tenho 3 filhos. Aliás, eu paro de fazer o festival de inverno na minha última gravidez, que foi gemelar. Eu tenho um casal que legal. de 19 anos. Inclusive, o meu filho, né, o casal de gêmeos, ele faz jornalismo e a minha filha faz história. Uau, que Vai bacana. ser uma... Que E o meu filho mais velho é formado em relações públicas. Tudo a ver, né? Então, assim, vai dar um bem bolado ali nos Vai três. dar um bem bolado. E essa história, eu acho, de Santo André, eu sempre produzi muito para a prefeitura, né? Sempre circulei muito no meio cultural, né? Assim, é claro, minha zona de conforto é o teatro, mas sempre pinguei na música, fazendo abertura de shows, literatura, sempre, né? Circulei. E em 2016, surpreendentemente, eu recebi uma ligação. O Paulo Serra já estava eleito ainda em 2016, foi lá, acho que foi em novembro, com um convite dele, né? Foi muito engraçado, até porque quem me ligou falou assim, olha, o Paulinho Serra queria falar com você, você pode vir aqui amanhã? Eu falei, não. Ele falou, não pode? Eu falei, não, eu tô dando aula, querido, eu trabalho para a prefeitura. Eu trabalhava no projeto do Territórios de Cultura, eu era uma das professoras, uma das orientadoras, na verdade, do segmento teatro, cênicas. E aí eu não pude, falei, não, eu não posso. Ele falou, mas então quando você pode? E aí eu achei interessante, eu falei assim, bom, ele quer mesmo falar comigo, né, porque o que... Insistiu. E aí fomos lá, começamos uma conversa. Eu aceitei, é claro, totalmente acolhida pela Simone Zarate, né, a quem eu agradeço imensamente, porque foi assim, e é ainda, né, um porto seguro para mim, né, me ensinou muita coisa. Fico até emocionada, porque ela é um divisor de águas para mim mesmo. E vim acompanhando o trabalho dela, sempre apoiando, aprendendo, dialogando, criticando um pouco, porque tem uma questão muito teórica, né? Ela é, assim, uma doutora na cultura, e eu sou muito chinelo mesmo. Eu vim lá né? Todo mundo fala, você não usa salto alto? Eu falei, não, né? Minha profissão me ensinou a andar descalça, né? Então, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no meu trabalho é tirar o sapato, na época, né? E aí veio o convite nessa virada de gestão, quando o Gilvan, a quem eu agradeço também o convite, claro, Paulo Serra, Gilvan, me dá essa oportunidade, porque
é incrível, né? Que assim, não se faz nada atrás de uma mesa, não se faz nada sozinho, né? Nem mesmo pensar. A gente estava conversando aqui antes de começar, como é importante a gente dividir as nossas ideias com as pessoas, porque a minha ideia é boa, mas junto da sua ela é melhor. Nós três aqui, então. E essa comunidade, Andrei. Exatamente. Então, essa oportunidade de ter as ferramentas para possivelmente conseguir realizar algo que é significativo para um coletivo, né, para uma comunidade toda, é muito difícil, mas é muito gratificante. Então é uma oportunidade assim que, né, eu só tenho a agradecer. Mas a minha história de atriz é essa, ela vem assim, eu comecei fazendo publicidade. Por que eu comecei a fazer teatro? Eu fazia publicidade. Em publicidade eu tive uma matéria que chamava Psicologia do Consumidor. Falei, nossa, que poder, né? Fazer com que as pessoas comprem algo que elas nem estão precisando, vou fazer. Aí parei publicidade, fui fazer psicologia na Metodista. Na Metodista. Isso, aí lá a gente começou, quando começou a parte, eu não lembro exatamente que semestre era, né, meu pai já havia falecido, meu pai faleceu em 89, e aí eu comecei a fazer, a gente tinha que estudar casos, a gente lia, né, sobre determinados atendimentos, e eu comecei a enxergar muito, eu já fazia teatro aos domingos só, eu comecei a olhar aqueles atendimentos, aquelas personalidades, e eu enxergava aquilo, e eu falei, pô, eu não quero estudar essas pessoas, eu quero fazer, eu quero sê-las. E aí eu tranco a faculdade, minha mãe quase enlouquece, coitada, porque aí não tinha mais, né? Eu falei assim, eu vou fazer teatro, é isso que eu quero fazer da minha vida. Aí fiz Teatro Escola Macunaíma. Olha. Quando eu estava terminando o Macunaíma, abriram as vagas da Escola Livre de Teatro em Santa Terezinha. Eram, sei lá, acho que foram 170 inscritos, 30 vagas, eu fui uma delas. E aí não parei nunca mais. E não consigo sair daqui, né? Não consigo sair desse universo de criatividade, de muito trabalho, de pouco reconhecimento, de muita dificuldade, né? Eu tenho um amigo que há muito tempo atrás me disse assim, a gente tem que entender que a cultura da cultura é de pouco reconhecimento. Se a gente fosse aluno de uma classe, de uma sala de aula, a gente teria chamada. A gente tá lá, a cultura é lá o Z, mas não é a Zenaide, não. É a Zuleika. E eu falei, é verdade. Então a gente batalha bastante, né? Isso é nacional, né? É um problema. Mas enfim, isso é para outro assunto. A gente está falando de coisas muito positivas aqui. Esse abril de 2025, a semana Santo André, vai ter o material do Suadelino Fatioli. E eu ganhei um presente com a presença de vocês. Nossa, gente, Moreto, que você naquela câmera é sua. Dá um abraço para essa comunidade que bate, né, que cobra, essa comunidade da área cultural de Santo André, nesse aniversário tão importante. Não, então é sempre um convite, né? Um convite para que, além de bater, some, né? Porque a gente não se importa com a crítica, a gente gosta de quando a crítica é bem feita, porque ela ajuda a construir. E a gente está num momento agora que é um momento, acho que bastante favorável, um momento auspicioso, para que a gente possa construir juntos, né? A gente está trazendo aí boas notícias, acho que a gente abre um caminho, e eu tenho feito alguns diálogos com vários grupos que têm deixado a gente bastante entusiasmado, né? De talvez criar essa força conjunta para a gente poder avançar num legado que é para a cidade, não é para mim, não é para você, não é para uma gestão, né? Então acho que a gente está trabalhando para um futuro, para uma comunidade que ainda está por vir, né? E a gente vai andar ainda no funicular juntos. Espero. A Zé Diniz, a câmera é sua. Queria muito agradecer, a princípio, né, a você, ao Diário, pelo convite. É uma honra, realmente. E convidar a todos, né, não só para participarem das atividades, né, que nós estaremos promovendo aí pela cidade toda ao longo do mês de abril, tá? E que também
eu quero dizer que as portas estão abertas, as portas da Secretaria de Cultura estão abertas, tá? É muito bom conversar, é muito bom ouvir, é muito bom planejar junto. Como eu disse, atrás de uma mesa ninguém faz nada, muito menos sozinho. Né? A gente conta com vocês, espero que vocês aproveitem bastante, porque a gente está muito contente com o que a gente está fazendo. Moreto, muito obrigado, Obrigado. viu? As portas estão abertas, como você falou. Muito Baita obrigada. legal, joia. Pessoal, a memória, olha, a memória tem um título aqui em Santo André, ó. Santo André é um passeio pela memória. Na semana que vem a gente conta outra história com vocês presentes. Muito obrigado. Até lá.